Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Pedro Munari e esse é o curso de Pesquisa Operacional. Nessa aula a gente vai dar continuidade ao estudo do método Simplex. A ideia é começar revendo o método, cada um dos passos que a gente estudou na aula anterior, fazer alguns exercícios, então a gente vai ver como usar o Octave ou o MATLAB para auxiliar nos cálculos do método. Começando então com uma rápida revisão aí da aula anterior, a gente viu que quando o probleminha é pequeno, a gente pode resolvê-lo por meio do método gráfico. Então a gente tem como representar um problema de programação linear graficamente. Vocês estão vendo aqui no slide um primeiro probleminha que a gente resolveu, que foi aquele do agricultor que a gente viu na aula 1. Para representar esse problema graficamente, primeiro a gente viu como desenhar cada uma das retas correspondente às restrições. E aí sim, de acordo com o tipo da restrição maior igual ou menor igual, a gente via para que lado era a região factível correspondente àquela restrição. Daí a gente fazia a intersecção de cada uma dessas restrições e conseguia a região factível. Dentro dessa região factível, tem todos os pontos que satisfazem cada uma dessas restrições. Daí então a gente precisa escolher qual o melhor ponto, ou seja, qual o ponto que vai maximizar essa função objetivo. Quando a gente quer maximizar ou minimizar uma função, a gente pode pedir ajuda para o gradiente. O gradiente vai nos dizer qual é o sentido de crescimento dessa função, qual é a direção de crescimento dessa função. Para desenhar o gradiente de uma função, basta a gente pegar o coeficiente de cada uma das variáveis e então determinar o vetor gradiente nesse gráfico. Aqui nesse exemplo, o vetor gradiente está representado por essa seta vermelha. Então essa é a direção de crescimento dessa função. Se eu quiser pegar o máximo dessa função, o ponto que maximiza essa função, eu tenho que ir na direção do gradiente. Como a gente tem uma região factível, só os pontos que estão dentro dessa região factível é que podem ser ótimos. Então a gente pega o ponto que está mais na direção do gradiente possível dentro da região factível. Como eu falei para vocês, basta a gente desenhar uma reta perpendicular ao gradiente. Essa reta perpendicular vai corresponder às curvas de nível da função. E aí a gente vai com essa reta perpendicular ao gradiente até o último ponto possível da região factível. Com isso a gente consegue o nosso ponto ótimo, como representado aqui no slide. Daí a gente viu um segundo exemplo, que era o probleminha das ligas metálicas, e aí vocês resolveram pelo método gráfico, fizeram a representação gráfica do problema, acharam o vetor gradiente e aí determinaram o ponto ótimo. A diferença, por exemplo, anterior, é que o ponto ótimo não estava fácil de visualizar pelo gráfico, porque ele não estava no cruzamento aí exatamente da malha aí do nosso plano cartesiano. Ele estava, no meio de um desses quadradinhos. A única forma de determiná-lo, então, é resolvendo um sistema linear correspondente ao cruzamento das retas em que o ponto está sobre elas. Então, nesse exemplo, a gente tem que o ponto ótimo está sobre a reta da primeira equação e da última equação, ou seja, a equação correspondente à primeira restrição e a equação correspondente à última restrição. Então, se o ponto está sobre essas retas, ele tem que satisfazer essas retas. E é por isso que a gente resolve o sistema linear com essas duas equações. Resolvendo então esse sisteminha linear, a gente consegue achar o ponto ótimo que a gente identificou lá no gráfico usando o vetor gradiente. E eu tinha deixado como tarefa para vocês resolver esse exercício aqui da lista 2. Vou passar rapidinho por ele só para vocês verem se fizeram certinho. Como nos exemplos anteriores, bastaria traçar a reta da equação correspondente a cada uma das restrições. Então teria a reta da primeira restrição, da segunda restrição, da terceira restrição e da quarta restrição. Feito isso, a gente tinha que determinar para que lado era cada uma das regiões factíveis. Para isso, basta substituir um ponto. Se o ponto satisfizer a restrição, então a região factível vai ser, obviamente, da reta na direção desse ponto. Com isso, a gente consegue essa região factível, que é a intersecção de todas as regiões factíveis aí, correspondente a cada uma das restrições. O próximo passo é traçar o vetor gradiente. Na direção x1, a gente conta 2. Na direção x2, a gente conta 1. E com isso a gente consegue esse vetor gradiente. Traçando aí as retas perpendiculares, se a gente quisesse maximizar a função, basta ir na direção do gradiente. Mas vejam que nesse exercício a gente quer minimizar. Portanto, a gente tem que ir contrário ao gradiente. Esse, portanto, é o ponto ótimo. É o ponto que minimiza essa função objetivo. Para determiná-lo ficou fácil. Basta a gente olhar aí no gráfico, a gente consegue ver que é o ponto x1 igual a 0, x2 igual a 1. Portanto, essa é a solução ótima desse problema, e quando a gente substitui essa solução ótima na função objetivo, a gente consegue o valor ótimo igual a 1. Eu deixei como tarefa mais um exercício para vocês, que é esse daqui. A representação gráfica desse problema está aqui. Vejam que neste caso eu usei as minhas habilidades artísticas, olha só que obra de arte.
exercício vocês precisariam ter um pouco mais de atenção, porque agora as retas correspondentes às restrições cruzam a origem aqui do meu gráfico. Então pode ser um pouco mais difícil determinar qual o lado correto da desigualdade. Mas como eu tinha falado para vocês, não precisaria substituir o zero, pode substituir qualquer ponto para determinar qual o lado correto da restrição. Outro ponto aqui é a discrepância entre os valores aí das restrições. Você tem desde um valor decimal 0,3 até um valor extremamente grande que é 800. Então a escala do gráfico fica um pouco difícil. A gente pode sempre multiplicar uma restrição por um número. Então, por exemplo, essas que têm o 0,3 ou esses números decimais, basta vocês multiplicarem, por exemplo, por 100. E aí o eixo x1, o eixo x2, vocês podem fazer com uma escala bem grande. Vejam que eu usei 800 aqui. Para determinar a solução ótima aqui, a gente também precisa resolver um sistema linear, e com isso a gente chega nessa solução ótima e nesse valor ótimo. Outro tópico que a gente viu na aula anterior foi a forma padrão. Todo problema de programação linear pode ser transformado para a forma padrão. A vantagem do problema estar na forma padrão é que aí quando a gente for estudar o método simplex, basta a gente estudar o método simplex para um único tipo de representação desse problema. A gente viu então que independente de qual o tipo da restrição, qual o tipo da função objetivo, se a variável tem limitante inferior ou superior, a gente tem uma série de regras tanto para transformar a função objetivo e as restrições, como para transformar as variáveis e chegar então num problema que está exatamente na forma padrão. Nessa forma padrão, todas as restrições têm que ser de igualdade, o problema tem que ser de minimização e as variáveis só podem ser do tipo não negativo, ou seja, a gente tem que ter x1 maior ou igual a zero, x2 maior ou igual a zero e assim por diante. Além disso, alguns autores também exigem que o lado direito, lá, o vetor independente, b1, b2, b3, seja maior ou igual a zero. Eu tinha deixado como tarefa para vocês esses dois exercícios aqui, coloquei no slide agora a resolução, então faça certinho, com bastante atenção, usando cada uma das regrinhas, e depois confere aqui se ficou correto. O último tópico da aula, então, foi o método simplex. Como eu falei para vocês, esse método é extremamente importante em pesquisa operacional. Ele é usado aí milhões de vezes por dia, com certeza, para resolver problemas de otimização. Foi escolhido como um dos algoritmos mais relevantes e mais importantes pelo I3E. Tem um artigo recente falando que esse é o algoritmo que roda o mundo, né? O algoritmo que manda no mundo aí, porque ele resolve de fato problemas importantes de grande impacto para a nossa vida diária. A gente estudou o método simplex em notação matricial. A gente começa com uma partição das variáveis do problema. Em um conjunto N, a gente coloca as variáveis que vão ser, a princípio, fixadas em zero. E em um conjunto B, as restantes. Isso tem que ser uma partição. A união desses dois conjuntos deve resultar em todos os índices de variáveis do problema, mas a intersecção entre eles deve ser vazia. Com isso, a gente tem uma solução básica. xn é fixado em zero, xb fica igual a b a menos 1, bzinho. Ou seja, a inversa da matriz básica vezes o vetor independente. A matriz básica é dada por todas as colunas da matriz de coeficientes, cujos índices estão no conjunto B. Daí, para checar se a solução que a gente tem é ótima ou se é possível melhorá-la, a gente usa os custos relativos. A gente vê aqui a formulinha dos custos relativos. C tio J é igual a CJ menos lambda transposto a J. CJ é o coeficiente de custo da variável xj lá na função objetivo. Lambda é um vetor multiplicador que a gente calcula como está aqui no slide, e a J é a jésima coluna da matriz de coeficientes A. Lambda é dado por CB transposto B a menos 1. Então a gente pega apenas as componentes básicas do vetor de custos e multiplica pela inversa da base. Lembrando então que o custo relativo dá essa taxa de mudança do nosso valor ótimo, da nossa função objetivo, caso a variável xj deixe de ser nula. Como a gente está minimizando e quer a melhor redução nessa função objetivo, a gente escolhe o menor dos custos relativos, denotado aqui por C tio K. Com isso, xk vai deixar de ser nulo, então essa é a variável que a gente escolheu para se tornar positiva. Quando xk aumenta de valor, algumas das outras variáveis podem ficar negativas, como a gente viu na aula anterior. Para evitar que elas fiquem negativas, então xk tem que ter um limite superior, ela pode aumentar, mas até um determinado valor. Para determinar esse valor, a gente usa o teste da razão. No teste da razão, a gente vai fazer a razão entre cada uma das componentes do vetor xb e cada uma das componentes de um vetor y. Y é calculado como b a menos 1 vezes ak. b a menos 1 é a inversa da matriz básica, ak é a késima coluna da matriz A. O teste da razão consiste então em determinar a mínima razão entre cada um dos xbi sobre yi, para i de 1 até n,
E sempre lembrando que o y, ou seja, esse denominador tem que ser sempre maior que zero. Estritamente maior que zero. Denotando por xbl sobre yl o mínimo dessas razões, por exemplo, se xb3 sobre y3 é a menor de todas as razões, L vai ser igual a 3. Significa então que BL vai sair da base, ou seja, o Lésimo índice lá do conjunto B vai ser substituído pelo índice K. Com isso a gente tem uma troca de base. Então K vai entrar na base, ou seja, K vai sair do conjunto N, vai entrar no conjunto B na Lésima posição. É importante que ele entre exatamente nessa posição. O índice que estava lá na Lésima posição de B vai entrar em N, onde exatamente estava o K. Então é uma troca de índices entre os dois conjuntos. Após isso, a gente repete novamente todos esses passos. Então, por isso que o método simplex é um método iterativo. A gente vai repetindo esses passos até encontrar a solução ótima do problema. A gente viu, então, como aplicar o método simplex para resolver o problema das ligas metálicas. O primeiro passo era colocar o problema na forma padrão. Então, aqui no slide ele já está na forma padrão. E aí a gente começava a resolver o problema. Eu deixo sempre aqui no cantinho do slide qual que é o vetor C, qual que é a matriz A e qual que é o vetor B. Isso é importante porque a gente está sempre pegando esses elementos. Então é importante sempre visualizá-los e falar, não, é a terceira coluna da matriz A. Eu vou lá, eu já olho essa coluna e já uso ela no meu cálculo. Por enquanto, a gente vai começar do que é chamado de base trivial. A gente vai sempre ter as colunas das variáveis de folga no problema. E se a gente considerar essa como a nossa base, ou seja, se a gente considerar os índices das variáveis de folga em B, a nossa matriz básica vai ser sempre a identidade, o que facilita começar os nossos cálculos. Então, a gente sempre vai começar por essa matriz identidade. Veja, então, que tanto a base quanto a sua própria inversa é a matriz identidade. Começando, então, com os cálculos dessa iteração, o primeiro passo é calcular a nossa solução básica. Ela vai ser dada por xb igual a b menos 1b, que nesse caso é o vetor 3, 1, 3. O vetor xn está igual a zero. O próximo passo é calcular os custos relativos. Então, inicialmente, a gente calcula o vetor lambda. Calculado o vetor lambda, a gente, então, vai calcular cada um dos nossos custos relativos. O menor custo relativo é CT1, então isso significa que a variável x1 é a que vai entrar na base. O nosso k aqui é igual a 1. Para o teste da razão, a gente tem que calcular o vetor y, que é dado por b menos 1 a k. Como k é igual a 1, a gente tem b menos 1 a 1. Agora, então, é determinar a menor dessas razões. É sempre xb1 sobre y1, xb2 sobre y2, xb3 sobre y3. A menor dessas três razões é xb1 sobre y1. Portanto, o primeiro índice da base vai ser substituído por k. O primeiro índice da base é o 3. Então, x3 vai sair da base e quem vai entrar na base é o x1. Na segunda iteração, a gente parte dessa nova base. A base agora é 1, 4 e 5. Então, o conjunto B é 1, 4 e 5. Calculamos a inversa da matriz básica e aí a gente inicia cada um dos nossos cálculos. Calcula a solução básica, custos relativos, pega o menor dos custos relativos e determina a variável que vai entrar na base, faz o teste da razão para determinar a variável que vai sair da base e aí a gente configura uma troca de base. Feita a nova troca de base, a gente vai para a última iteração. Nessa última iteração, quando a gente calculou os custos relativos, vejam que ambos deram maiores ou iguais a zero. Se o custo relativo nos mostra a melhoria no valor da solução, caso as variáveis que estão em zero deixem de ser zero, não é nem um pouco atrativo a gente fazer com que essas variáveis deixem de ser nulas. Então, elas ficando em zero é o melhor que a gente tem. No método simplex, isso é um carimbo de otimalidade. Isso é um certificado de que a solução que eu tenho agora é ótima e, portanto, o método simplex finaliza. Glória a Deus, aleluia. Então, sempre que eu tiver meus custos relativos todos maiores ou iguais a zero, o simplex terminou. Nesse caso, a nossa solução ótima é x1 igual a 4,62, x2 igual a 2,3, x3 igual a zero, x4 é 0,08 e x5 também é zero. Tomem cuidado, porque quando a gente tem lá o xb, a gente tem que fazer a transcrição do xb para a solução ótima de acordo com os índices da base. Então, a nossa base era 1, 4 e 2. Então, a gente tem lá no xb x1, x4 e x2. Só tomem cuidado na hora de transformar isso na solução ótima, na hora de escrever o x, que representa a solução do problema de fato. Substituindo isso na função objetivo, a gente tem o valor ótimo menos 18,46. Lembrando que a gente colocou na forma padrão e por isso ficou esse sinal negativo. O valor ótimo do problema de maximização é 18,46. A gente tem que trocar o sinal novamente. Para calcular esse valor ótimo, vejam que eu posso simplesmente pegar a parte básica do vetor de custos e multiplicar pelo xb, dado que o xn é igual a zero. Eu deixei para vocês como tarefa resolver esse exercício aqui. É importante que vocês tenham feito exercício para praticar o método simplex. O método simplex é prática. Você tem que fazer 1, 2, 3, 4.
vários exercícios até você se familiarizar com o método, porque senão quando chegar na hora da prova, você vai ter dificuldade em fazer o exercício. Então é importante praticar bastante. Hoje na aula a gente vai ver como resolver esse mesmo exercício aqui usando o Octave ou o MATLAB para nos auxiliar nos cálculos.